bate na mesma tecla. Todo aluno tem condição de fazer uma prova de redação lendo os textos motivadores, porque os desenvolvimentos, tanto um quanto dois, eles estão no texto de apoio ou textos motivadores. E você que lê o texto de apoio com atenção, provavelmente vai achar a sua tese, o seu desenvolvimento 1 e o seu desenvolvimento 2. Então, querido candidato, leia com bastante atenção seu texto de apoio. Já no primeiro texto, tratava muito a questão do saneamento básico. Este ano de 2020, no ano passado, né? Nós estamos em 2021. Nós estamos achando que estamos em 2020 ainda. Mas houve uma questão muito pontual a respeito do saneamento básico, que foi o novo marco legal do saneamento básico. Em que consiste essa lei? Na universalização do saneamento básico em todo o território brasileiro até 2033, né, Vitor? Esse marco do saneamento básico ele está de acordo com a Agenda da ONU de 2030, que tem 17 objetivos que são básicos para conseguir pleno desenvolvimento sustentável. Ele vai desenvolver as áreas ambientais, econômicas e sociais de todos os países que assinaram, e o Brasil é um signatário desse acordo da ONU, chamado Agenda 2030. Até 2030, 17 objetivos que competem a todas essas esferas econômicas, políticas e sociais, elas devem estar sanadas. E uma delas é o acesso irrestrito e universal ao saneamento básico. É esgoto, é lixo, é água pluvial, água fluvial, todas as outras questões de saúde que são mecanismos do SUS no Brasil. E adivinhem vocês quais as regiões que possuem menos saneamento básico, menos água encanada, que só 10% da população possui, na verdade, o saneamento básico. Adivinhem? Naturalmente a gente vai pensar na região norte e na região nordeste, principalmente na região nordeste, também por uma questão histórica, acabou sendo desenvolvida pela própria sorte, né? Apesar que a gente consegue ver um movimento contrário atualmente, e o desenvolvimento industrial pleno do Nordeste, né, um aumento maior, a gente consegue ver que a população ela é muito mais solta à própria sorte, ao seu bel prazer, do que a região do Sul e Sudeste. É verdade. Então a gente pode pensar, onde está a maior concentração de saneamento básico, água tratada, lixo, esgoto? Na região Sul, na região Sudeste e na região Centro-Oeste. E na região Norte e na região Nordeste, apenas 10%. Você consegue já matar um primeiro problema. Aí a gente partiria para o texto 2, que falava de dados estatísticos, referentes ao PIB, referente ao IDH e referentes à renda per capita das regiões com vulnerabilidade, né, Vitor? E novamente, sem espanto nenhum, nós vamos entender principalmente o índice de desenvolvimento humano muito menor nessas regiões, porque isso é muito importante para que a gente utilize para levar o PIB, a concentração de renda, o acesso à escolaridade, todas essas questões de acesso à saúde, vai ser levado em consideração para colocar num escalonamento qual região é considerada melhor ou pior, né, em todas essas construções de plena sobrevivência na sociedade brasileira. Então a gente consegue analisar esses dados e, de novo, olha a interdisciplinaridade, porque é a interpretação de dados matemáticos que o candidato poderia trabalhar comprovando o ponto de vista de que essas regiões mais afastadas do centro econômico, elas são deficitárias. E outra coisa que é muito interessante, a gente falou tanto em analfabetismo, tantos spoilers que o INEP deu sobre analfabetismo. O candidato poderia ter usado o gancho do analfabetismo com esses dados estatísticos, encaixar o índice de analfabetismo, que apesar da região Nordeste ser considerada a nível educacional uma região bem conceituada, mas o analfabetismo ele também se instala lá com maior veemência. Junto com a continuidade dos estudos, né? Se a gente analisa essas taxas de analfabetismo, a gente vai analisar as taxas da educação como um todo. As pessoas, de forma geral, elas entram na graduação, muitas delas não terminam e a maior parte não continua os estudos. Em contraponto, na região Sudeste e na região Sul, o nível de escolaridade sempre é mais elevado. E isso é uma questão que, com certeza, o candidato poderia levar em consideração. E eu achei, por fim, falar
do texto 4, que eu achei o mais genial de todos, que foi do geógrafo Milton Santos. Quando ele fala sobre a ideia que a globalização ela não traz uma ideia de igualdade, isso é fundamental para o candidato. Porque a globalização é um fruto do capitalismo. E quando a gente consegue entender que essas contrariedades sociais estão ligadas a essa ideia absurda de que o dinheiro e a posse sempre são importantes por conta de um movimento globalizado, a gente vê que essas questões são intensificadas justamente pela globalização. E a gente pode usar também a metáfora da presa e do predador e linkar com um contexto sociocultural que você sabe falar com mais maestria do que eu.